E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Obrigada. Pra senhora, pega vídeo recente, senhora. Você tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente. Eu não sei vocês, mas eu acho que a gente vive num período muito obscuro da nossa história. Apenas a título de exemplo, um vídeo que nós baixamos, por favor. Ó. Ah, não, aí não. Chupei o caminho, trem, acho. A CPI das Bets, muito além da Virgínia, mostrou uma infelicidade, uma incapacidade, mostrou o baixo nível dos nossos parlamentares, cara. Das pessoas que a gente elege, das pessoas que democraticamente a gente elege. Aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Tô aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais do seu pré-treino. Inclusive eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Parece que isso é um reflexo da nossa sociedade. Um reflexo de um lado da Virgínia, lógico, e um reflexo dos políticos que a gente coloca lá. Eu nasci na década de 90. Eu costumo falar para as pessoas que eu conheço, que eu converso no dia a dia, enfim, que parece que eu vivi uma transição. E você que nasceu naquele período, você também vai entender o que eu tô falando. A gente viu um mundo offline e depois de 2000 é inserido dentro desse mundo da internet, dentro do mundo, enfim. É meio que uma idade das trevas como acontecia lá na Idade Média. Parece, e eu tenho a sincera impressão, a internet tá nesse período das trevas. Quando a gente pega pra analisar o que vem acontecendo, o caso mais recente que a gente teve foi a CPI das Bets. Foi simplesmente vergonhoso. Foi um episódio vergonhoso o que a Virgínia protagonizou dentro daquela CPI. E nada daquilo que ela protagonizou é algo inocente, é algo não pensado. A Virgínia fatura milhões por ano. Ela tem pessoas que cuidam do visual, ela tem pessoas que cuidam do lado judicial da coisa. Tudo foi muito bem planejado estrategicamente para que ela se comportasse e se apresentasse diante daquela imagem como uma pessoa inocente, como uma pessoa bobinha, como uma pessoa que, enfim, tava ali para explicar uma coisa normal, do cotidiano, de algo que aconteceu. As bets, e aí eu falo das apostas no geral, ela pega num calcanhar de Aquiles ainda mais profundo. E ainda mais profundo se tratando de Brasil. Entre janeiro e agosto de 2024, os brasileiros destinaram cerca de 20 bilhões às apostas online. Em agosto de 2024, aproximadamente 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em apostas online, utilizando principalmente as transferências do Pix. Famílias de baixa renda destinam em média R$ 58 mensais às apostas online. Isso pode parecer pouco para Virgínias da vida, enfim, mas isso representa cerca de 20% do orçamento discricionário dessas famílias. O número de inadimplentes ligados a gastos com apostas online ultrapassou 1,3 milhão de pessoas em 2024, segundo a Confederação Nacional do Comércio, a CNC. O varejo brasileiro perdeu aproximadamente 103 bilhões em 2024 devido à redução do consumo causada pelos gastos com apostas online. O vício em apostas tem levado ao aumento de sintomas de ansiedade, frustração e desesperança entre os apostadores, afetando negativamente as relações familiares e, em casos extremos, resultando em violência doméstica. A maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos, com gastos mensais que variam de 100 a mais de 3 mil reais, dependendo da faixa etária. Cerca de 20% dos usuários de sites de apostas substituíram o pagamento de contas pelo jogo, enquanto 12% optaram por apostar em vez de comprar alimentos. As apostas, elas estão diretamente ligadas às pessoas mais pobres, mais vulneráveis, aquelas que dependem, que tiram às vezes de uma coisa que ela necessita e ela investe em coisas, em ilusões que não vão dar retorno para ela. Gente, aposta, ela não vai dar retorno nenhum para você. Quando uma influencer, e eu tenho os meus contratempos com esse termo influencer, porque o que as pessoas estão influenciando hoje em dia, cara? Mas quando esses influencers, eles anunciam isso,
e vendem uma esperança, e vendem um sonho, e vendem uma ilusão, não são eles que apostam. Eles já estão com a vida ganha. Você tá investindo um dinheiro que, cara, poderia te salvar de alguma forma, mas você tá destinando isso pra uma ilusão que eles venderam pra você, uma ilusão que é uma hora ou outra, pode não ser agora, mas uma hora ou outra vai cobrar. E são vários os casos de pessoas que estão se dando muito mal, cara. Famílias destruídas, gente vendendo tudo, gente deixando de comer só pra sustentar o tigrinho. Sério, olhando no seu olho, isso não vai dar certo. Mas quando a Virgínia vai, com toda aquela pose dela de boa moça, com toda aquela ingenuidade, com todo aquele equívoco com o microfone, pensando que ia chupar o microfone, pensando que era garrafinha, logo depois que acontece todo aquele circo, eu acho que na verdade a Virgínia tava bem em casa, né? Ela tava bem em casa, falando sério, porque ali era um circo, cara. Respeito máximo, cara, classe aos palhaços e tudo mais. Mas ali era um circo, cara. Ali era uma piada de muito mau gosto, sendo escancarada, sendo jogada na nossa cara, de uma forma muito clara, muito óbvia, nada subjetivo. Se a gente pesquisa a Virgínia na internet, a gente vai entender quem é ela, o que ela faz, o que ela fez até agora para se tornar milionária, influenciadora. Repito, não sei influenciando o que exatamente, mas as pessoas compram isso. Existem muitas pessoas que, cara, não vão ter esse estilo de vida dela até a morte, cara. Você vai morrer e você não vai ter um estilo de vida dessa. Você não vai ter o saldo bancário dela. Mas as pessoas querem comprar esse estilo de vida. Essa imagem. Essa coisa legal. Que é legal você ter o pink. Que é legal você fazer não sei o que é legal não sei aquilo. Aquele estilo de vida extravagante, isso e aquilo. Porque hoje a gente vive num período muito obscuro, caras. Onde ideias boas, ideias sensatas, ideias que façam a gente pensar, são quase sempre descartadas num limbo da internet. Hoje quem tá em alta, hoje quem ganha os holofotes e tudo mais, não são pessoas como eu que estão fazendo esse vídeo agora pra você. São pessoas que em sua grande maioria estão fazendo extravagâncias das mais diversas possíveis, e elas fazem porque elas sabem que elas vão ter a atenção de vocês. Porque mesmo no ódio, existe engajamento. Mesmo quando você não gosta de determinada coisa, você ainda comenta, você ainda dá visualização, você ainda retroalimenta esse monstro que uma hora vai te pegar. Uma hora ele vai se voltar contra você. O ódio, a briga, a desavença, isso e aquilo, eles dão visualizações, eles geram engajamento, eles geram envolvimento, e essas pessoas, assim como diversos outros influenciadores, mas citando no caso aqui a Virgínia, elas vivem disso. Mesmo eu estando aqui conversando isso com você, eu ainda tô falando sobre ela. Você entende? E é isso que eu queria falar com vocês. Esse lado obscuro da internet tá dando muita visualização pra coisas erradas, cara. É estranho você pensar que as coisas estão normais, cara. As coisas estão legais no nosso país. São pastores mirins rasgando o diagnóstico, são Virgínias e outros influenciadores tirando dinheiro, encantando pobres. São deputados, são senadores, geram gastos bilionários pro Brasil. São auxílios iPhone de 22 mil reais, cara. Coisas completamente, sabe, umas coisas estranhas que vem acontecendo no nosso país, cara. A gente normalizou o absurdo. Não parece, a gente normalizou o absurdo. Cara, é vergonhoso. É vergonhoso você assistir as coisas, cara. É vergonhoso você ver o papel que os nossos deputados, cara, que os nossos senadores se colocam, tirando foto, tirando selfie, numa coisa que teoricamente, num mundo lá das ilusões, isso deveria ser minimamente sério. Entende o que eu tô falando? Mas não acontece. No nosso país isso definitivamente não acontece. As bets também entendem esse jogo. Elas estão em todos os lugares. Elas estão patrocinando por diversos meios, em diversos canais, muito além dos influenciadores. E quem sabe, não sei, de alguma forma, financiando até mesmo esses deputados, financiando televisão, financiando a camisa do seu time, financiando absolutamente tudo. Sabe qual é a sensação? A sensação é que, por conta disso, a CPI se torna uma coisa ainda mais patética, cara. Então, eu queria deixar essa mensagem pra vocês, uma forma de reflexão pra onde o nosso país tá caminhando. Só que, infelizmente, cara, eu falo pra vocês que pelo menos essa é a minha visão.
Eu sou um pessimista apegado, assim, às coisas que eu vejo. E não é porque eu quero que as coisas deem errado, enfim, nada do tipo. Mas é que o mundo estando nessa toada, o mundo caminhando por esse sentido, a previsão não é boa. A previsão não é boa. Todas essas séries de coisas resvalam na minha realidade e também na sua. É isso que eu queria falar pra vocês. Não se deixem enganar, cara. E eu entendo o seu lado, você que aposta. Você tá desesperado. Querendo ou não, isso te dá algum tipo de prazer. É como se você tivesse numa corda, cara. Uma corda bamba. Qualquer deslize que você tiver, você vai cair, cara. Você vai apostar, apostar, apostar. E você vai ser incentivado por essas pessoas. E depois elas vão olhar pra você e falar assim: Não, eu só tô ali pra divulgar. Não, que não sei. A pessoa aposta se ela quiser. Não, que não sei o que. Eu não sou responsável por aquela pessoa. Virgínias, ricos e outras pessoas, eles têm recursos. Se as coisas derem erradas de um ponto de vista, eles têm recursos pra seguirem a vida deles em outros cantos, por outros lados. Eles vão até sumir da mídia, mas eles vão continuar vivendo a vida deles. Eles têm empreendimentos, eles têm investimentos que garantem qualquer tipo de futuro pra eles. Agora você tá só por você, cara. A vida não é só sobre dinheiro, cara. É necessário, nos tempos de hoje, a gente influenciar o caráter, a gente influenciar que as pessoas estudem, se formem. É importante que a gente mostre um caminho para as pessoas de prosperidade real. Isso daqui que eu tô falando é utopia. Enquanto as coisas forem desse jeito, enquanto o mundo caminhar por esse capitalismo cada vez mais doente, cara, e cada vez mais corrosivo, as pessoas estão um pouco se lascando pra você, cara. Elas não sabem e nunca vão fazer ideia de quem é você, cara. Mas você tá lá, apostando. Você tá lá, entregando tudo de você por uma ilusão. Estejam atentos a tudo isso. Porque a gente vive num período muito e muito obscuro. É isso.